Então, em relação ao eixo de simetria, e neste caso o eixo de simetria é o que eu chamo de centro de massa, a energia cinética de rotação de um objeto extenso é dada pela expressão energia cinética de rotação, meio, vezes a inércia rotacional, vezes a rapidez angular ao quadrado, onde a inércia rotacional pode ser obtida dividindo o objeto em pequenos segmentos e calculando a soma das contribuições de cada pequeno segmento. A inércia rotacional é o somatório de cada elemento de massa vezes a distância que a localiza em relação ao eixo de rotação ao quadrado. Mas como estamos lidando com um objeto extenso e contínuo, não convém trabalhar com somas, mas sim com o sinal de integração. Então, para avaliar essa soma para o objeto estendido, assumimos o limite dessa expressão como ΔM tendendo a zero, isto é, o elemento de massa fica cada vez menor, mas tomando um número infinito de elementos de massa, isto é, o subíndice n tende a infinito, quer dizer, o número de elementos de massa aumenta, mas o elemento de massa tende a zero. Então, nesse limite, a soma torna-se uma integral. Então, aqui está. A inércia rotacional será o limite de ΔM tendendo a zero do somatório de ΔM Rn ao quadrado. Isto nada mais é do que a integral de R ao quadrado ΔM. Então, essa expressão vai nos permitir calcular a inércia rotacional para qualquer distribuição de massa em relação a um eixo de rotação. Para objetos nos quais nem todo o material está à mesma distância do eixo de rotação, precisamos expressar o elemento de massa dm em termos de coordenadas cartesianas ou polares para calcular a integral da inércia rotacional como a integral de r ao quadrado dm. Se o seu objeto é um objeto que se distribui ao longo de uma linha, ou seja, o seu comprimento é muito maior que as outras dimensões espaciais, o elemento de massa dm será igual ao produto de uma densidade linear pelo comprimento infinitesimal dx. A inércia rotacional em relação a algum eixo de rotação será a integral de lambda x ao quadrado dx, onde x ao quadrado é igual a r ao quadrado, porque o elemento de massa se distribui ao longo de uma única direção. Então, se essa direção R aqui eu atribuir ao eixo x, então a integral fica lambda x ao quadrado dx. Lambda aqui, que é uma densidade linear, é igual ao elemento de massa por unidade de comprimento. Mas se o seu objeto se distribui ao longo de uma superfície e você quer calcular a inércia rotacional em torno de um eixo de rotação, o elemento de massa dm será igual ao produto de uma densidade superficial de massa vezes o elemento de área dessa superfície. Isto é, eu quero dizer que a densidade superficial é o elemento de massa por unidade de área. Então aqui, imagine que há um disco e você quer calcular a inércia rotacional de um eixo que passa pelo centro do disco, ou em qualquer outro ponto. A inércia rotacional será a integral de sigma, que é a densidade superficial, r ao quadrado dA. Agora, r ao quadrado, neste caso, em coordenadas cartesianas, será igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Da mesma forma, se a sua distribuição de massa distribui-se ao longo de um volume, o elemento de massa dm será igual ao produto de uma densidade volumétrica vezes o elemento de volume. A densidade volumétrica é o elemento de massa dividido pelo elemento de volume. Então, a inércia rotacional será igual à integral da densidade volumétrica, r ao quadrado, vezes o elemento de volume, onde r ao quadrado em coordenadas cartesianas é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais c ao quadrado. Você fez muito desses cálculos aqui em cálculo 2, no finalzinho de cálculo 2, ou talvez cálculo 3, que são as integrais ao longo de uma linha, integrais ao longo de uma superfície, integrais ao longo de um volume. E essas integrais vão depender do sistema de coordenadas que você adota, se é cartesiano, como mostrado nesse slide, ou polares, por exemplo. É difícil avaliar ou calcular essa integral
de r ao quadrado dm para um objeto de forma arbitrária. Mas para objetos simétricos, a integral pode ser facilmente obtida, facilmente em itálico. Também não é muito fácil, mas nós vamos fazer algumas integrais dessas em alguns exercícios. Então, para cada geometria, para cada objeto simétrico em relação a um determinado eixo de rotação, vamos encontrar um valor distinto para a inércia rotacional. Por exemplo, para um anel em torno de um eixo de rotação que passa pelo centro do anel, a inércia rotacional é o produto da massa do anel vezes o raio do anel ao quadrado. Para um cilindro oco, que possui uma casca interna de raio R1 e uma casca externa de raio R2, a inércia rotacional é meio de m, que é a massa desse cilindro oco, vezes o raio interno ao quadrado, mais o raio externo ao quadrado. Para um cilindro maciço, de comprimento L e raio R, a inércia rotacional é meio vezes a massa do cilindro vezes o raio do cilindro ao quadrado. Veja que os eixos de rotação passam pelo eixo do anel, o eixo do cilindro oco e o eixo do cilindro maciço. Mas se eu pegar o mesmo cilindro maciço e mudar o eixo de rotação, a inércia rotacional passa a ser 1/4 da massa vezes o raio ao quadrado, mais 1/12 da massa vezes o comprimento do cilindro ao quadrado. Agora, se for uma barra fina, bem delgada, não um cilindro, mas uma barra que tem um comprimento muito maior que o seu diâmetro, então a inércia rotacional será 1/12 mL ao quadrado. É como se você pegasse a inércia rotacional do item D e fizesse R tendendo a zero. Para uma esfera maciça que gira em torno do seu diâmetro, a inércia rotacional é igual a 2/5 da sua massa vezes o seu raio ao quadrado. Agora, se for uma casca, não uma esfera, mas uma casca esférica fina em torno de um diâmetro, a inércia rotacional é 2/3 da massa vezes o raio ao quadrado. Agora, para o mesmo anel da figura A, se eu trocar o eixo de rotação, a inércia rotacional será meio de mr ao quadrado. E para um plano de lado A e lado B, a inércia rotacional é 1/12 da massa, que multiplica o lado menor ao quadrado, mais o lado maior ao quadrado. Agora, é importante aqui, relevante é o seguinte: quanto maior o momento de inércia, quanto maior a inércia rotacional, mais difícil é alterar o movimento de rotação, seja para colocar o objeto em rotação, seja para parar a sua rotação.